Você cruza o mundo e as pessoas sabem o que é Rio. E aí, com todo respeito a Balneário Camboriú, Goiânia e afins que são o novo Brasil, de alma a gente dá um banho. Tem um potencial que, bem explorado e organizado, é imbatível e nos coloca aí, na minha opinião sincera, top 5 cidades do mundo. A bancada do Rio de Janeiro não se une pelas causas do Estado do Rio de Janeiro, porque ela coloca o debate nacional acima das necessidades locais. Uma crítica comum à elite do Rio, né? Tá mais antenado sobre o que tá acontecendo em Bruxelas ou em Paris do que o que tá acontecendo, sei lá, em Bom Sucesso. Isso eu acho que é muito específico, muito particular do Rio de Janeiro e acaba se colocando até como um calcanhar de Aquiles nosso. A cidade tem um potencial absurdo, mas é tão mal governado por causa de vários motivos históricos que acaba não chegando lá. E pra mim isso é meio que um reflexo do Brasil. Eu não sei se a gente consegue voltar a ser um estado próprio, né? Mas tem o Christian Lynch, ele tem uma defesa que eu acho bem relevante, a de duas capitais do Brasil. Não seríamos o único país do mundo a ter duas capitais. A gente meio que já funciona dessa forma, mas falta um reconhecimento e mudar um pouco a gestão de algumas coisas. O Rio de Janeiro até hoje tem mais funcionários do governo federal do que Brasília. Então imagina que o governo federal tá administrando o aluguel do Deli Delícia, do Joaquim na Bar, entendeu? É patético, é ridículo, não faz sentido nenhum. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio especial do Novos Clássicos. Estamos aqui entrevistando Pedro Duarte, que é vereador pelo Rio de Janeiro, enfim, pré-candidato a deputado estadual, né? Exatamente. E, cara, a gente vai falar sobre os problemas do Rio de Janeiro, como eles relacionam com os problemas do Brasil, porque, pelo menos a gente tem essa tese de que, cara, boa parte do que tem de ruim no Brasil, de alguma forma tem de ruim no Rio de Janeiro também. Aqui, sendo a antiga capital do Brasil, acaba que reflete muitos problemas. Então, mesmo se você não for do Rio, eu acho que é uma conversa interessante. E o Pedro é um dos caras que mais pensa sobre a nossa cidade, o nosso estado. A gente já teve conversas sobre esse tipo de coisa. Compartilha um pouco da visão da Guanabara mística, do que poderia ser um Rio de Janeiro melhor. Mas, enfim, Pedro, fala sobre... Cara, o que você acha que... O que aconteceu com o Rio de Janeiro? Por que a gente tinha uma cidade tão incrível nos anos 50 e hoje em dia... Enfim, ela ainda é incrível, mas piorou em tantos aspectos, sabe? Perfeito. Primeiro, obrigado aí pelo convite, o Novos Clássicos. Sou um fã do trabalho de vocês, então pra mim é um orgulho enorme estar aqui e a gente poder falar um pouco de Rio de Janeiro e até aproveitando o estilo de vocês, a gente tentar falar um pouco menos, né, desse problema do dia a dia que todo mundo reclama, de tem uma poda de árvore, tem uma calçada que tá com problema, ou eu tenho medo da linha vermelha. Cara, eu também morro de medo da linha vermelha, a gente pode comentar um pouco de segurança, mas tentar pensar um pouco mais nessa origem de que deu errado, né, com a cidade do Rio de Janeiro e umas reflexões mais históricas, porque eu acredito que isso ajuda muito a entender como a gente chegou até aqui, porque o Brasil inteiro adora falar do Rio de Janeiro, né? Então é isso, uma coisa meio ame ou odeie, mas a realidade é que você vai lá no Twitter, todo mundo quer xingar ou vangloriar a cidade do Rio. Então, meu amigo, por que você fala tanto de mim se você acha que eu sou, né, a pior cidade do Brasil? Tem a brincadeira, né? Vamos expelir o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é o seu país, né? Mas ao mesmo tempo a realidade é que pro mundo o Rio de Janeiro é quase que o Brasil. Você, né, pra quem tem a oportunidade de viajar, as pessoas acham que a capital do Brasil é o Rio. Você fala Rio, é a primeira marca das pessoas e quase sempre com um sorriso no rosto. Meio, samba, carnaval, Corcovado, Pão de Açúcar e, claro, o receio da segurança, ok, é verdade. Mas é uma cidade que desperta uma mística e que você vai pra Indonésia, você cruza o mundo e as pessoas sabem o que é Rio. E aí, com todo respeito a Balneário Camboriú, Goiânia e afins que são o novo Brasil, aí que tem lá sua qualidade de vida, sua infraestrutura e tal, mas de alma a gente dá um banho, né, e tem um potencial que, bem explorado e organizado, é imbatível e nos coloca aí, na minha opinião sincera, top 5 cidades do mundo. E eu já visitei alguns países, algumas cidades, né? E são poucas que eu visito e eu falo, cara, essa cidade tem as qualidades que o Rio tem. É muito, muito, muito raro. Cara, eu acho engraçado que recentemente a gente trouxe uns garotos que trabalham com a gente no Nordeste, no interior de São Paulo. A gente falou, vamos fazer uma festa da firma no final do ano, a gente trouxe eles pra cá e deixou eles meio que soltos no Rio de Janeiro pra conhecerem. E aí eles falaram, tipo, cara, vocês falam tanto da decadência do Rio, mas, cara, eu não percebi, porque... Assim que o cara subiu o joelho, ele puxou esse comentário, assim, né? Viu a vista, ele falou, cara, essa decadência que vocês falam, eu honestamente Manda não lá pra minha cidade essa decadência. Exato, e é uma cidade bacana até, o garoto é de Aracaju, né? A cidade não é o Rio, mas é uma cidade bem bacana, assim, turística. Então eu fico pensando que muitas vezes é um ressentimento mesmo, e eu acho que, de certa forma, o brasileiro interiorano, ele tá até meio que justificado, porque o Rio poderia ser tão grandioso, né? Ele poderia ser o maior motivo de orgulho, poderia ser
cara, a estampa final, assim, definitiva de que o Brasil é, cara, uma potência global, é um país influente, é um país poderoso, né? Um país, pô, magnífico até, né? Grande em todos os sentidos e não entrega. E eu acho que passa um pouco por isso. Na rua você não sente tanto, mas na internet o discurso de, cara, e vai muito por conta de questão do crime organizado, mas vai muito também questão de cultura de periferia, né? Às vezes chegam as cenas mais divisivas, assim, digamos, pra internet, e é meio que a visão do que é ser carioca, o que tá projetado pra dentro do Brasil tá mudando, Pedro. Eu não sei se você pensa o que a gente poderia fazer, né? Na internet, algum tipo de trabalho, assim, pra meio que whitewash nacionalmente a opinião do Rio de Janeiro, sabe? Primeiro, vamos lá, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas a primeira delas é também resolver os nossos próprios problemas e desafios, que são óbvios e consideráveis, mas pegar um pouco da origem, né? Primeiro, por que talvez a gente tenha tanto ressentimento e essa sensação de decadência do Rio de Janeiro? É porque também a gente chegou num patamar muito alto, né? Então a gente estava até conversando aqui do mapa e falando da Itália. Acho que a gente pode sempre dizer que frente a Roma, a Itália vive uma eterna decadência, porque, né, Roma foi no nível muito alto. Mas você vai na Itália hoje, é um baita país, excelentes cidades. Portugal, se for comparar com o momento do descobrimento, ele vive uma eterna decadência, porque, né, eu digo isso como descendentes portugueses, mas a realidade é que, se você for comparar com 1500, o que Portugal é hoje, é uma eterna decadência, porque foi muito maior. Então o Rio de Janeiro, e aí lembrando um pouco da origem, nós somos a única cidade fora da Europa que foi capital de um país europeu. Então o Rio de Janeiro foi de fato capital de Portugal. E muita gente trata isso, a gente aprende no ensino médio de uma forma meio jocosa, né? Tipo, Dom João se borrou para Napoleão e saiu fugido de lá. E a história não é bem essa, ok? Que Napoleão acelerou esse processo, porque de fato a família real, e na minha opinião foi uma boa jogada, fala, cara, eu tenho um reino gigante, eu tenho uma baita cidade do outro lado do Atlântico e de lá eu consigo manter o reinado e Napoleão nunca vai conseguir me pegar. Então é muito melhor fazer isso do que ficar ali e ir para um embate que poderia levar a uma captura da coroa, e a gente sabe como funcionava na época. Capturou a coroa, capturou o território e passa a gerir, né, todo o império. Então a jogada é muito inteligente. Mas já se debatia naquele momento, nos anos anteriores, a mudança, ou pelo menos algum nível de elevação do status do Brasil e do Rio de Janeiro a uma espécie de capital, porque existem registros históricos de que já se entendia que o PIB, não se falava exatamente dessa forma na época, né, mas a economia do Brasil já tinha superado a economia de Portugal. Isso já era debatido na corte portuguesa, do tipo, olha, a nossa colônia, ela já é mais rica do que nós. Não mesma coisa como é hoje, não em renda per capita, mas o total de lá é mais pujante que Portugal. Então a gente não pode ficar daqui gerindo aquela cidade. E aí com a transferência da corte vem, né, uma nobreza europeia que vem aqui fazer o jardim botânico, que faz faculdade, que faz escola, que faz calçamento, que faz comércio, que faz um legado de infraestrutura que poucas cidades da América possuem. Então o Rio de Janeiro tem esse caldo histórico que é muito considerável e vive dele durante séculos. E aí, como toda corte, tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom de ser corte e capital é que você atrai boas mentes, você qualifica as pessoas, você é uma referência, você tem mais investimentos porque você é a capital. Agora o desafio de toda a capital: atrai muita gente e que sem o devido investimento cria, por exemplo, favela, cria subúrbio mal administrado, você atrai muita gente que quer viver de burocracia, né? Os bobos da corte ali que querem estar próximos da corte só porque ali pingam um dinheiro. Então você vai perdendo uma mentalidade de produção, porque não ganha quem produz mais, ganha quem é mais próximo da corte. Eu sou mais próximo de um nobre, sou mais próximo do rei, sou mais próximo, né, de um aristocrata. E aí São Paulo pega muito essa mentalidade de, olha, eu tô aqui num vale, fora da capital, se eu não produzir, atrair imigrantes e essa cidade crescer, eu vou ficar para trás. E São Paulo começa a crescer muito em função disso e, claro, de vários outros fatores, mas isso pesa muito, né? A mentalidade lá do bandeirante, eu tenho que crescer, etc. E o Rio de Janeiro atraindo filho de nobre do Brasil inteiro, do lado do Nordeste, que vem pra cá ser bacharel, fazer alguma faculdade de direito qualquer, pra ficar ali vivendo da corte e de dinheiro. Então, essa mentalidade também vai prejudicando a nossa cidade. Mas isso não é uma exclusividade do Rio. Você vai pegar, quando a gente vê dos problemas da França, quase sempre é o quê? É o entorno de Paris.
É Paris que tem todos os seus desafios. Por quê? Porque é a capital. Então, também não é uma exclusividade nossa. Capitais têm seus lados bons e têm seus lados ruins. E aí, tentando acelerar um pouco o processo, né? O Rio de Janeiro vai lá muito bem, com seus desafios, claro, mas vai muito bem até o momento que ele começa a virar um alvo da inveja e ressentimento nacional. Que, na minha opinião, é muito a troca para a ditadura, né? E os governantes que um pouco antecederam ali. Essa visão de que a gente deveria... o Rio tá numa ponta do Brasil, tá no litoral, o Brasil é gigante, temos que levar a capital para algum lugar mais central. E aí vem a construção de Brasília, JK, o Mineiro... Uma sucessão de presidentes que não possuem muita identificação com o Rio de Janeiro, né? Getúlio Vargas como um gaúcho e outros mais. E aí não tinha ninguém ali defendendo aquela cidade do Rio, estado da Guanabara. Era todo mundo meio, vamos bater na Geni, vamos tirar a capital daqui, o Rio de Janeiro é muito chato, tem manifestação toda hora, esse Carlos Lacerda é um porre, reclama pra caramba, etc. Vamos dar uma esvaziada nessa cidade, levar a capital para outro lugar e descentralizar ali esse poder. Pensar que, assim, o que é a República do Café com Leite? O café de São Paulo e o leite de Minas. Ok, mas contra quem? Para derrubar o poder de quem? Era o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, capital e corte, controlava esse poder. E aí esses dois grandes estados se unem, muito deles, né, de até campo, né, uma agricultura contra os aristocratas esclarecidos da capital, que tem conexão com a Europa, que tem uma visão de mundo mais iluminista, coisas do gênero. Então o Rio de Janeiro acabou entrando no processo de ele criou um antagonismo com o Brasil e sofreu, né, os processos disso. Aí na ditadura vem gás, a gente já detalha um pouco mais, vou voltar a palavra aí, mas depois vem, a gente tem que quebrar esse estado da Guanabara porque ele é muito forte, ele é muito resistente, né, e aí na ditadura dividem a gente, perdemos o status de Distrito Federal, e a gente se torna uma cidade como outra qualquer do Brasil, o que a gente colhe como problema até hoje por N motivos, que aí a gente volta a detalhar. Isso eu acho que é uma coisa que fala-se até pouco, né? Pelo menos quando eu tava no colégio e tal, eu sinto que isso não era uma coisa que foi, estudando no Rio de Janeiro, era uma coisa que não era muito comentada, que era, até a década de 70... Mesmo quando o Rio de Janeiro já tinha deixado de ser capital, a cidade ainda era um estado separado do resto do Rio. Tanto que, enfim, quem nasce no Rio de Janeiro é carioca e quem nasce no interior do estado é fluminense, né? Tem meio que várias, pedaços da cultura que esse tipo de coisa se manifesta. E é aquilo, tudo que acontece de uma forma meio antinatural, então, tipo, a fusão da Guanabara com o resto do Rio de Janeiro, ela aconteceu por, mandato presidencial, decreto do Geisel, o ditador. E, em vários exemplos da história, a gente vê que quando as coisas são feitas sem um motivo muito orgânico, às vezes dá errado. Então, na aula de história a gente aprende, por que tem tanta guerra civil no Oriente Médio? Porque as fronteiras foram desenhadas sem sentido, não tem por que existir o Iraque e Síria, esses dois países não fazem sentido, não são nada. E aí a fusão do Rio de Janeiro Guanabara com o Rio de Janeiro Estado acabou misturando duas culturas que meio que não tinham nada a ver, né? O Rio, né, o estado do Rio sem a Guanabara tem um perfil, inclusive, muito complexo, né? Tem todo um gradiente que vai da Costa Verde, Costa Azul e Norte Fluminense e a cultura muda, né? O sul é caiçara, o norte é meu Potiguar, é meio uma coisa à parte, né? Não tem um nome específico para a cultura de Campos de Goytacazes. Enquanto o Rio tem um perfil que eu acho que é anômalo nacionalmente, muito cosmopolita, né? Muito internacional, muito preocupado com as questões nacionais e internacionais. Então isso é uma crítica comum à elite do Rio, né? Tá mais antenado sobre o que está acontecendo em Bruxelas ou em Paris do que o que está acontecendo, em Bom Sucesso. Não tem o menor interesse, né? Isso eu acho que é muito específico, muito particular do Rio de Janeiro e acaba se colocando até como um calcanhar de Aquiles nosso, né? Então não tem a preocupação com quem anota, tem a preocupação com todo, com geral, o Brasilzão, a Amazônia, etc. Mas a cidade em si eu acho que mingua e essa acho que é a nossa meia-culpa necessária, sabe? Eu vejo, por exemplo, eu ouço muito dos deputados federais que todos os estados têm as suas bancadas muito unidas. Então a bancada mineira defende Minas, a bancada paulista defende São Paulo, mesmo com diferenças entre PT e PL. Quando é o seu estado, eles vão pro pau juntos. E o Rio de Janeiro é o único estado da federação que não se vê como uma bancada própria. A bancada do Rio de Janeiro não se une pelas causas do estado do Rio de Janeiro, porque ela coloca o debate nacional acima das necessidades locais. Por quê? Porque a gente é criado desde pequeno debatendo o Brasil. A gente entende que... você vê,
tem vários estados que vão ter algum nível de vontade separatista, né? Ou que não se identifica também tanto com o Brasil. Isso é zero no Rio de Janeiro. Porque a gente obviamente, se tem alguma coisa que é Brasil, assim, todas as partes a gente pode ir perdendo e continua sendo meio Brasil. Se você perder o Rio de Janeiro, você deixa de ser Brasil, né? E vem pela parte da cultura, né? E da língua. A gente tem vários dialetos, né? Diferentes formas de falar o português. Mas, por causa do William Bonner, do Jornal Nacional e das novelas, né? A língua oficial do Brasil, do português brasileiro, é o do carioca. Os outros são variações do português. Os grandes cartões postais pro mundo são do Rio de Janeiro. Então, a gente acaba tendo essa visão de que não, debater o Rio é debater Brasil. A vontade do carioca é debater o Brasil por esse legado aristocrata, né, de capital, tudo mais. Então, a gente perde força também, porque a nossa bancada não se vê como uma bancada. E essa diferença entre Rio Capital e Estado do Rio, e aí se a gente levar pra política, né, que é onde eu atuo, é muito grande, né? E vamos pegar a média de prefeitos e governantes que nós elegemos. E aqui, todo mundo tem suas preferências, suas críticas, seus elogios. Mas se a gente for pegar a sequência de prefeitos da capital, tirando o Crivella, que aí, na minha opinião, foi um prefeito muito, muito ruim mesmo. Mas a gente for pegar... vamos lá. César Maia. Cara, o César Maia é um economista, foi professor na Universidade, né, do Chile, voltou, foi secretário de Fazenda. Quem acompanha, já é um senhor de idade, mas é um cara que acompanha a política internacional. Foi vice-presidente da IDC, que é a Internacional Democrata de Centro, que reúne o partido da Angela Merkel, né? Então tinha lá um presidente alemão e o vice-presidente era o César Maia. Então não dá pra você dizer que esse cara é um idiota iletrado. Você pode achar, eu acho a Cidade das Artes lá, a Cidade da Música, uma ideia muito ruim, tá? Beleza, assim, o cara foi fazer um dos maiores centros de concerto e de música do mundo, em que a acústica é uma das melhores do mundo. Então a gente pode achar que foi um gasto, que o Rio tinha outras prioridades, mas assim, não é um idiota que pegou o dinheiro pra ficar fazendo reforminha de asfalto e praça. Ele tinha uma visão de Rio. O Conde, outro prefeito, arquiteto, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um cara super reconhecido, né, na arquitetura. Mais uma vez, um professor universitário que idealizou o Rio Cidade, que idealizou o Favela Bairro, programas premiados pelo Banco Mundial. Cara, o Eduardo Paes estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, fez direito na PUC. O C40, que é um órgão que reúne as 40 maiores cidades do mundo. Cara, Paris, Londres, Rio de Janeiro. O Eduardo presidiu o C40. Ele passa a presidência do C40 para a Anne Hidalgo de Paris. Então, assim, cara, esse cara também não é um idiota. Ele não é uma vergonha nacional. E aí você vai pro governo do estado, assim, com todo respeito, de onde veio o Pezão? Cara, o Pezão é interiorando ali de Piraí, Barra do Piraí. Witzel, que loucura. Cláudio Castro. Então, assim, você vai pegando uma sequência de governadores que nós tivemos, que você fica... Antônio Garotinho, cara, é um radialista de Campos. Então a gente elegeu um comunicador. Beleza, o cara tinha sido prefeito de Campos. Entupido de rocha de petróleo, né? Adoidado. Então a gente vê que tem uma diferença entre o nível do prefeito e o nível do governador que nós elegemos. E a nível de legislativo é a mesma coisa. O último presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que nós elegemos foi o Sérgio Cabral, que era da capital. Os outros todos, você vai pegar lá, Paulo Melo, de Saquarema, André Siciliano, Paracambi, Bacelar, Campos. Você vai pegando uma sequência. Tudo. Porque tem uma coisa do interior que é meio, a gente não vai deixar a capital mandar. Porque a Guanabara, porque aquela aristocracia iluminista, progressista, cosmopolita, e cria esse antagonismo, que é a dificuldade que o Eduardo Paes vai ter agora, né, na sua candidatura de governador, e o que levou o César Maia lá atrás, no final da década de 90, a perder pro Garotinho. Olha a oportunidade que nós tivemos. O César Maia era um prefeito ultra bem avaliado na capital, que elegeu seu sucessor, o Conde. E mais uma vez, cara, você vai ver o César Maia, lá, economista, baita trabalho reconhecido, e foi disputar com o Garotinho e perdeu pro radialista de Campos. Porque existe uma resistência ao antagonismo do estado do Rio de Janeiro frente à capital. E, na minha opinião, vem dessa inserção forçada de uma Guanabara com o estado do Rio, que não possuem relação... cara, não vou dizer quase que nenhuma. Por óbvio que a gente tem muitas relações cariocas e fluminenses, mas... a diferença era muito grande. Só, cara, no final da ditadura, claramente você tem uma sequência de reformas que são para moldar eleitoralmente o Brasil e tornar ele mais
manso diante dessa parte da direita. Então você tem a fusão, você tem a criação do Tocantins, você tem o Senado Biônico, assim, na sequência do senador Biônico, numa sequência de pouquíssimos anos, sabe? E aí é justamente pela ditadura militar na época reconhecer que, cara, o perfil político desse estado aqui, a Guanabara, ele é anômalo, ele é revoltoso por excelência, né? Ele é o antagonista ao nosso regime e tá partindo daqui. E aí, como o legado fica hoje, a gente tem meio que um cabo de guerra, né, entre os dois estados. Quer dizer, os dois estados não, né? Agora um só, mas você tem metade da população do estado na cidade do Rio, você tem metade da população do estado para fora. Quase metade, né? E eu fico pensando se isso não é uma forma de atravancar mesmo o desenvolvimento das duas partes, né? Vive nesse cabo de guerra, você não consegue ter uma política de desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro, porque, honestamente, não sei o quão comprometido estão essas lideranças, né, interioranas, mas ao mesmo tempo também você tem o Rio puxando, né, para si também. Pô, cara, eu quero atenção, eu quero um projeto que seja para mim. E aí seria interessante saber, Pedro, se você enxerga, né, que a possibilidade, até uma forma do Brasil agradecer ao Rio, né, ou restituir o Rio da perda do estado de capital, como a separação dos dois municípios. Porque para mim tem várias narrativas possíveis de onde o Brasil foi criado, né? O Brasil foi criado quando Pedro Álvares Cabral chegou? Acho que não, O Brasil foi criado quando a gente ganhou a Batalha dos Guararapes, expulsou os holandeses? Militares diriam que sim. No Grito do Ipiranga, em São Paulo, os paulistas adoram lembrar disso, mas talvez tenha sido na transferência da capital para o Rio de Janeiro. Com o tanto de tecnologia administrativa, cultural, financeira, urbanística que foi trazida, assim, em algumas poucas embarcações, veio aqui, se consolidou aqui e aí expandiu para o Brasil inteiro. Então eu fico pensando se você é favorável, se você acha razoável, né, um decreto que é absurdo, é inconstitucional do presidente Geisel, enfim, que isso fosse revertido. Eu não sei se a gente consegue voltar a ser um estado próprio, né? Uma coisa como Make Guanabara Great Again. Mas tem o Christian Lynch, e eu discordo de alguns posicionamentos dele, vários posicionamentos dele, mas ele tem uma defesa que eu acho bem relevante e pertinente, que é a de duas capitais do Brasil. E nós não seríamos o único país do mundo a fazer isso, a ter duas capitais. A África do Sul tem duas capitais, outros países têm duas capitais. E a gente meio que já funciona dessa forma, mas falta um reconhecimento e mudar um pouco a gestão de algumas coisas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O Rio de Janeiro, até hoje, tem mais funcionários do governo federal do que Brasília. Até hoje. E olha que a gente deixou de ser capital há uns 60, 70 anos. Né? Mas ainda assim nós continuamos tendo muitos funcionários federais. Né? Nós temos uma presença do governo federal aqui muito anômala também. Vou pegar a nível de universidade, e aí me ajudem. Nós temos o FRJ, que é federal, o Unirio, que é federal, UF, que é federal, Rural, que é federal. E aí eu acho que FATEC é estadual. FET é federal. Então temos aí umas 5 federais, que eu esteja lembrando de cabeça. São Paulo tem o quê de federal? Universidade relevante. Acho que tem uma. Unifesp, uma coisa assim. Mas já dá uma trava. O padrão dos estados é ter um. Tem lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O FMG. O FMG. Então, o padrão é cada um ter uma. Cara, o Rio de Janeiro tem várias. E o hospital é a mesma coisa. Hospital Geral de Bom Sucesso, federal. Hospital do Andaraí, federal. Cardoso Fonte, federal. Hospital dos Servidores, federal. Lagoa, federal. Ipanema. Então, caramba, isso é comum? Não é. E sendo que a gente ainda tem o INTO e o INCA, né? O do câncer e o de ortopedia, exato. Tem o Pedro II, né? Que é ensino fundamental e médio. Tá na Constituição. Tá na Constituição. O único colégio que tá na Constituição é um colégio que está aqui. Uma presença em comum de Forças Armadas também. Então, assim, é tanta coisa federal aqui que a gente não dá pra virar e falar o Rio é mais uma cidade como outra qualquer. Quando tem problemas na nossa cidade, repercute pro mundo. E mais uma vez, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. Então é óbvio que a gente é uma vitrine do Brasil, um suprassumo de Brasil, assim. É um legado tão importante que ele precisa ter uma atenção especial. E aí, Pedro, é só reconhecer como segunda capital brasileira? Acho que isso nos daria o motivo para começar a discutir esse método de gestão especial do nosso estado. Porque hoje acaba que o governo federal deixa essas coisas de lado. Dá um exemplo pequeno aqui, mas que eu acho bizarro. Não sei se vocês viram, umas 2 semanas atrás, afundou uma estrada que conecta Itaipava, que faz parte de Petrópolis, né, a Teresópolis. Ou seja, uma estrada, cara, que conecta 2 municípios. Vocês sabiam, essa estrada é federal. É uma estrada federal. Uma estrada que conecta 2 municípios. É uma BR.
Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital e boa parte das nossas estradas, ainda que estradas que conectam 2 municípios, cara, é uma estradinha que é uma pista para ir e uma para voltar. Não é uma rodovia. É uma estradinha local. E ela é do governo federal. E aí imagina quando ela tem um problema de afundar, cara, quanto tempo vai demorar para um presidente, para um ministro dos transportes dar atenção a uma estrada local do estado do Rio de Janeiro? Então a gente tem que criar uma espécie, assim como o Distrito Federal tem uma organização própria, na minha opinião, a gente tem que ter um órgão específico que é tipo assim, tudo que é do governo federal na nossa segunda capital, que é o Rio de Janeiro, será gerido por um comitê específico, quase como se fosse um governador. Fulano, eu sou o presidente da República. Eu não tenho como ficar dando atenção para os hospitais do Rio de Janeiro, para os hospitais federais que estão no Rio, para as estradas federais que estão no Rio, para os servidores e agentes reguladores que estão no Rio. Mas isso precisa ser administrado, né, por alguém. Então, quase que fosse isso. Cara, a autoridade do Distrito Federal do Rio de Janeiro. E esse governador nomeado, né, pelo presidente toca o dia a dia do estado do Rio de Janeiro, de tudo que é federal na cidade do Rio de Janeiro. Cara, eu acho que isso seria um golaço. Porque eu trouxe aqui alguns exemplos, e na verdade pro estado, né? Porque tem muita coisa federal pelo interior do estado também. Mas imóveis públicos, cara, é uma loucura. A gente tava... Porque agora, enfim, foi a leilão e vendeu. Mas o À Noite, que é um prédio na frente do Museu da Manhã, prédio histórico, era o prédio do governo federal. Fechado há 20 anos. Um prédio gigante, lindo, maravilhoso. Primeiro arranha-céu da América Latina, não é isso? Primeiro arranha-céu da América Latina, porque ele era privado, ele foi do À Noite, que era um jornal, uma rádio, um conglomerado de comunicação na época. E Getúlio Vargas, nosso ditador, não gostava muito do trabalho que estava ali sendo desenvolvido, digamos assim, e desapropriou, né, o grupo de comunicação como um todo e incorporou, né, ao governo federal o imóvel do À Noite. Por isso ele recebe esse nome. E ficou ali, do governo federal. Um outro, bem local, até quem não é do Rio vai falar, mas o que esses caras estão falando? O Mercadinho São José em Laranjeiras. Cara, é um mercadinho, literalmente, assim, ó, tem ali dentro 20 boxes, 20 lojas. Ele era do INSS, ele era do governo federal. O mercado local era do governo federal. A Cobal do Maitá. Você sabe, a Cobal do Maitá é do governo federal. Caraca, bizarro. Sabia disso? Real. Eu não Sabia fazia disso? ideia. A Cobal do Leblon é do governo federal. Porque é a Companhia Brasileira de Alimentação. Havia uma visão de que o governo federal deveria garantir o abastecimento das grandes cidades brasileiras. E a capital, por óbvio, né, precisa ter garantia de abastecimento. Então ela criou uma companhia que tinha mercados hortifruti granjeiros de bairro para que as pessoas tivessem garantia de que numa guerra, aquele contexto meio de Guerra Fria, né? Ah, mas e se a empresa americana mandar fechar os supermercados? Não, nós temos os nossos gloriosos mercados estatais para garantir e ficou. Então a Cobal do Maitá é do governo federal. Então imagina que o governo federal está administrando o aluguel, né, do Deli Delícia, do Joaquina Bar. Entendeu? É patético, é ridículo. Não faz sentido nenhum. Cara, eu acho que uma forma interessante de pensar isso imagina se o Brasil resolve nas próximas décadas mudar de novo a capital do Brasil. Então a gente tira de Brasília e bota, sei lá, pra Bahia, não sei. E aí, pensa o que exatamente ia acontecer com Brasília. Imagina se você fundisse Brasília com Goiás. Cara, mano, a visão de mundo dos goianos, que na minha opinião o Goiás é até um estado bem administrado, ela é muito discrepante da visão de mundo do brasiliense normal. E sem dúvida o goiano qual é a capital do Goiás mesmo? Goiânia, exato. Sem dúvida, o goiano de Goiânia, ele ia se sentir ameaçado por ter, esse influxo gigante de, burocratas altamente treinados, pessoas com, meio que malícia política gigantesca, pessoas com formação universitária, esse tipo de coisa. No estado deles, eles iam naturalmente ficar meio cara, é melhor eu fazer um cerco aqui pra Brasília. A gente não elege ninguém que veio de lá. Exato, porque, cara, senão, se a gente deixar Brasília, vai governar o nosso estado, e eu que sou um goiano, que tenho valores, sei lá, mais tradicionais, conservadores, mais relacionados à agricultura, vou ser dominado por esses caras. Então, Brasília não vai mexer mais no governo estadual. E aí, o que ia acontecer? Se nesse cenário maluco que a capital vai pra Bahia, ia ter o mesmo problema, que Brasília teria um basilhão de coisas administradas pelo governo federal, só que o governo federal tá na Bahia, então ele ia ter que se preocupar com Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, o Ceará, Amazonas, o Rio, o próprio Goiás, São Paulo, etc. Ia naturalmente meio que abandonar Brasília. E então, eu sinto que às vezes as pessoas têm esse ressentimento com o Rio de Janeiro porque eles acham que vocês são tão arrogantes, mas vocês têm vários problemas. Só que
meio que os problemas do Rio são quase que por mau governo, sabe? Tipo, a cidade tem um potencial absurdo, mas é tão mal governado por causa de vários motivos históricos que acaba não chegando lá. E pra mim isso é meio que um reflexo do Brasil, sabe? E eu acho que, principalmente o pessoal do Sudeste, o pessoal mais conservador, meio que conseguiria entender isso na pele muito bem, que é o seguinte, cara, a maioria do PIB brasileiro é do Sudeste, São Paulo, então, é muito sobre-representado, a maioria das produções culturais, etc., brasileiras também são do Sudeste, as grandes universidades são do Sudeste, o desenvolvimento científico, tipo... Muito do que o Brasil produz é do Sudeste. Mas quem controla a política brasileira no nível federal é desproporcionalmente o Nordeste e o Norte. E aí, isso gera problemas e cada vez mais as pessoas do Sudeste estão começando e do Sul também, o Centro-Oeste, mas enfim, Sudeste sobretudo e São Paulo ainda mais. Estão ficando meio tipo, cara, pelo amor de Deus, eu preciso mandar no meu próprio destino. E acaba que... Igual tem esse reflexo entre o Sudeste e o governo federal, num nível micro, existe entre, tipo, a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, e é ruim pra todo mundo, é ruim pro Brasil inteiro, sabe? Eu acho que todo brasileiro, quando viaja pra cá, fica maravilhado. O cara vê não só a beleza natural, que é, tipo, ímpar, eu acho que, talvez sem dúvida seja um pouco forte, mas talvez nem seja. É a cidade mais bonita do mundo em termos de beleza natural. Mas vai além da beleza natural, tem tipo, cara, arquitetura... Tem uma vibe, cara, o Rio tem uma vibe especial, um ar especial. Exato. E aí, tipo, pra mim é isso, pra mim a ideia de você conseguir meio que resolver o problema do Rio de Janeiro envolve você pensar governo de uma forma diferente, que seria meio que o segredo pra você resolver o problema do resto do Brasil, sabe? E aí, é isso, como exatamente é a forma? Será que é empoderando... um cara que seria quase que um semi-interventor federal por essa natureza meio, tipo, Distrito Federal do Rio de Janeiro. Eu não sei, mas sabe, tipo, tem que ter meio que uma mudança de pensamento de governo pra resolver o Rio de Janeiro. E uma vez que você superou essa barreira, eu acho que resolver o resto dos problemas do Rio de Janeiro seria resolver o resto dos problemas do Brasil seria quase que natural, sabe? Sim. Não, porque o que queima muito nossa imagem pra fora é o problema da segurança. Boa parte do crime organizado se alojou no estado do Rio de Janeiro e aí por incompetência nossa na condução das nossas forças de segurança, mas também, e enfim, a Polícia Federal agora está fazendo um pouco mais de operações aqui, a gente também depende da Polícia Federal pra integrar o sistema e, cara, e pegar o bandido que saiu lá de Goiás, do crime organizado de Goiás, e já aconteceu, não tô falando Goiás por acaso não, a gente realmente prendeu aqui no Rio de Janeiro. Cara, o cara é do tráfico do Nordeste, do tráfico do Norte, do Centro-Oeste, e ele vem se alojar no Rio de Janeiro. Então, cara, vamos também pegar uma prioridade nacional na área de segurança, assim, cara, muita Polícia Federal, muita PRF, a intervenção que o Temer ensaiou fazer, e eu já gravei alguns vídeos sobre isso, cara, eu sou 100% a favor. Eu acho que na área da segurança, o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção federal. Seja porque boa parte dos mandantes do crime no Brasil estão aqui, então esse problema ele é federal, ele não é só um problema do estado do Rio de Janeiro, né? Tem um fluxo bizarro de dinheiro e de lideranças do crime que vem pra cá. Isso é engraçado, né? O Rio de Janeiro não é a capital do Brasil, mas é a capital do crime, né? É incubadora, né? Do Comando Vermelho. Exato, o quartel-general do Comando Vermelho é no Complexo da Penha, né? Meio que na medida que existe um, então, enfim. Não, exato, e surgiu aqui, né? É produto nosso, Cosa Nostra. E o Bicho também, né? Que agora que rende até séries, né? Que repercutem aí pelo mundo. Então, parte da nossa cultura que a gente exporta é essa cultura do bicho. Mas a gente tem esses desafios que, às vezes, quem olha de fora, mas carioca, se resolve aí. Fala, tá bom, talvez eu não consiga resolver sozinho e vai ficar queimando o Brasil. E os mandantes do crime no estado de vocês vão ficar aqui. Então, na minha opinião, a gente deveria ter uma intervenção federal, no mínimo na área da segurança. A gente deveria ter um grande comitê gestor de tudo que é federal e está dentro da cidade. E aí eu dei vários exemplos aqui, né? Vai de mercadinho local a vários hospitais, estradas, imóveis e afins que tem na nossa, dentro da nossa cidade, museus. Cara, se a gente for pegar uma lista do que tem do governo federal que ainda funciona aqui, é gigante. Mas falta mais uma vez, esse grande comitê gestor. Sabe, o próprio Jardim Botânico. Jardim Botânico também é federal. Cara, se a gente for lembrando, é uma loucura de quantidade de coisas. E na minha opinião é isso. Esse comitê gestor, o interventor federal e uma declaração do Rio de Janeiro como segunda capital brasileira, seria aí uma tríade de ações que ajudaria o Rio de Janeiro a
melhorar seus desafios e ajudaria o Brasil. Porque, mais uma vez, quando o Rio de Janeiro vai bem, na minha opinião, o Brasil vai bem. Seja porque a nossa imagem lá fora melhora, seja porque o turismo melhora, seja porque as lideranças do crime organizado pelo Brasil estão sendo presas e não estão conseguindo se criar aqui, seja porque a nossa cultura carioca é muito exportada. Então, quando a cultura do Rio de Janeiro melhora, boa parte da cultura brasileira também melhora, porque a gente pode exportar, né, uma cultura de proibidão, crime, sacanagem, ou a gente pode exportar MPB, como já fizemos no passado, né? E é um grande orgulho brasileiro pro mundo. Já o Japão ouve MPB pra caramba. Todo mundo sabe disso. É uma loucura o quanto o japonês é fã de MPB. Então nós... o Zé Carioca, até trazendo outras coisas que nós já exportamos pro mundo, né? Então tem muita coisa que a gente pode exportar, seja de boa, seja de ruim. Se o Brasil deixar o Rio de Janeiro à deriva, a gente vai continuar exportando o problema. Se nós estivermos num caminho bom, a gente vai exportar coisa boa. Pedro, eu tenho até a curiosidade sobre como você enxerga a vocação, assim, do Rio de Janeiro lato sensu, né? Porque o Rio ainda é a segunda maior cidade do país, graças a Deus, né? Por enquanto, pelo menos, ela continua sendo. Tem, né, uma pujança econômica e a parte cultural é muito clara, essa vocação, né? O Rio, além de termômetro, né, tem uma dimensão quase metafísica pro Brasil, né? Então, o Rio vai bem, o Brasil vai bem, né? Meio que aqui é o caminho, mas a vocação carioca, o estilo de vida carioca é um dos poucos, assim, no mundo que eu consigo ver sendo exportados de forma espontânea. Não tem uma política de Estado patrocinada convencendo o gringo a botar a camisa biquíni da cor do Brasil ou pegar a praia em Ipanema. Não existe política de Estado em relação. Cara, eu tava na Indonésia, o que tinha de havaianos com a bandeirinha do Brasil não é só havaiana, com a bandeirinha do Brasil. Exato. E ao mesmo tempo a gente vê uma porrada de países hoje em dia botando dinheiro forte, sei lá. Coreia do Sul tá convencendo legiões de jovens brasileiros que ser coreano é legal. Eu acho isso é espontâneo, acho que é uma política patrocinada de Estado. E o Rio faz isso espontaneamente. Então eu acho que mostra um potencial, uma vocação gigante, assim, de trazer, né, abarcar os povos do mundo, mostrar o que o Brasil poderia ser de melhor. Mas você acha que a nível industrial, né, o Rio, como já foi uma capital financeira, foi acho que até os anos 90, talvez assim, a principal epicentro das finanças no Brasil, e mais um pouco antes, no ano 70, era um grande coração industrial, um subúrbio industrial. Eu não sei se você acha que isso tá também numa visão de longo prazo do Rio de Janeiro. Porque perdemos essas duas cadeiras, né? O estudo industrial eu acho mais difícil, tirando o setor da energia. E vamos lá, né? Das vocações do Rio de Janeiro. A gente cita muito turismo, cultura, a gente vai chegar lá, mas a gente tem que lembrar que nós somos a Dubai brasileira. Imagina, o Brasil já é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Não lembrar aqui a posição, sei lá, 6º, 7º, mas top 10, né? Produtores de petróleo do mundo. Né? O Rio de Janeiro é responsável por 84%, ou posso estar errando um percentual para cá, outro lá, mas 84% da produção do petróleo nacional. Isso é muita coisa. Se colocasse o Rio de Janeiro como um país produtor, a gente teria uma relevância considerável a nível mundial. Né? Então o Rio de Janeiro vive muito da indústria do óleo e gás. É muito royalties, é muito emprego, é muita indústria. Pegar Petrobras, Prio e várias das empresas norueguesas, holandesas, alemãs que funcionam no nosso estado, exclusivamente por causa do setor de óleo e gás, é gigante. Gigante. A gente... mas o petróleo está em decadência. Até nós aqui morremos, o petróleo ainda será um grande imperador do mundo. Então, a gente tem aí pelo menos algumas boas décadas pela frente desse setor crescendo. Vê agora aí com a crise no Oriente Médio. Cara, o barril do petróleo disparando. Pode ter certeza que nas finanças do estado do Rio de Janeiro isso vai ter um impacto gigante. Porque o barril do petróleo mais caro, o royalty fica mais caro, boa parte do royalty vem para o Rio de Janeiro. Não estou brincando. Vai ter um efeito considerável no orçamento do estado do Rio de Janeiro para os próximos meses e para o ano que vem, sobretudo se o barril se mantiver nesse nível alto. E aí o setor de energia não é só isso, né? A gente é muito forte no gás. E a partir do momento que as empresas estão aqui hoje, as empresas que investem em energia solar, ainda que sejam em outros estados, estão no Rio. Vou pegar um exemplo, a Eneva, que é uma empresa também listada na Bolsa, setor de óleo e gás. Ela explora basicamente gás no Nordeste. A capital tá aqui. Tá ali em Botafogo. A sede da empresa tá em Botafogo. Por quê? Porque a gente criou um hub de energia que, ainda que a empresa explore energia solar em Minas, explore gás no interior do Nordeste, a empresa
estará com as suas cabeças pensantes na cidade do Rio de Janeiro, porque se tornou um hub energético. Então isso é um potencial gigante nosso, que é uma indústria muito pesada. Aí vai ter uma coisa ou outra, o polo metal mecânico de Nova Friburgo, de Volta Redonda, mas eu não vejo essa tração industrial gigante pra gente. Eu acho mais fácil a gente retomar o setor de serviços. Então, por exemplo, tá agora uma discussão do Brasil abrir uma segunda bolsa e ser no Rio de Janeiro. Eu acho um golaço, porque das melhores escolas de economia do Brasil, cara, PUC é uma delas, se não a melhor. FGV é uma delas, se não a melhor ou segunda colocada junto com a PUC. Aí você tem o IBMEC, você tem a FRJ, você tem a Economia UF. Então a gente tem uma produção de cabeças pensantes do setor da economia. Cara, faz todo sentido o setor financeiro de serviços dessa área vir para cá. O Nubank acabou de anunciar uma nova sede aqui no Rio de Janeiro de 5 andares, aqui no centro da cidade. Cara, isso é relevante. O BTG, André Esteves é o quê? É um tijucano. André Esteves é tijucano. O Guilherme Benchimol, que é da XP, é da onde? É do Rio de Janeiro. Então, assim, o setor financeiro que se mudou para São Paulo por N motivos, mas ele ainda é majoritariamente criado por cariocas. Então é muito mais fácil a gente retomar isso, na minha opinião, do que a gente retomar, sei lá, produção de carro no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu não vejo isso. Essa mão de obra pensante que a gente forma através dessas faculdades que são um legado nosso, elas são muito mais fáceis irem para isso do que para uma indústria pesada, que o Brasil já perde competitividade hoje para a China, tigres asiáticos, aquela galera. Do que o mercado financeiro. A advocacia, que é a minha área que eu sou de formação, boa parte dos grandes escritórios do Brasil são cariocas, mesmo os que estão em São Paulo gigantes, são criados por cariocas, né? BMA, Piero Neto e vários outros mais. Então, eu acredito que essa área de serviços, de profissionais liberais e tal, tem um grande potencial aqui. Cara, audiovisual, aí, cara, gigante também. Aí, tem gente que fala, mas isso gera renda direito? Cara, olha quantas pessoas o Projac da Globo deve empregar. Cara, isso é gigante. Né? E aí, Netflix, boa parte das séries que o Brasil exporta para o mundo, boa parte delas são gravadas falando de Rio. Porque é o que desperta algum nível de curiosidade do gringo. Né? Filme, agora até foi lá, né, o de Recife. Mas eu ainda estou aqui. Cidade de Deus e vários outros. Então, isso tá, cara. Infelizmente, na minha opinião, a parte da direita é muito boba porque ela fica diminuindo a cultura. Tipo, o cara é ator, é vagabundo, faz arminha. Tipo assim, cara, é um setor que, primeiro, move muito dinheiro no mundo. E segundo, ele pauta os valores da sociedade. Né? Quando Hollywood pauta os valores corretos, e aí sim, o nosso papel, né? Eu sou um cara de direita, então quero a pauta dos bons valores. Cara, viva Clint Eastwood. Cada filme que o cara emplaca com os valores corretos, que bom para a sociedade. Então, se nós estamos reclamando do que a Globo está produzindo, então vamos tentar trabalhar para que o audiovisual carioca produza algo alinhado aos nossos valores. Mas que o audiovisual, que a cultura, ela vai pautar a sociedade, isso é inegável. E a direita ficar criticando a cultura de forma genérica é uma imbecilidade. Eu quero uma boa cultura. Eu quero uma cultura alinhada aos meus valores. Agora, tratar qualquer ator, músico, produtor cultural como um vagabundo esquerdista, sei lá o quê, é uma idiotice. E esse é um potencial nosso. E também é aquilo, né? Se você resolve não produzir nenhuma cultura, eu acho que esse tenha sido um dos grandes erros do governo do Bolsonaro, foi só, cara, tirar a mão do Estado de muita coisa cultural. Aí não acontece nada enquanto você é presidente, aí quando volta o seu inimigo, ele vai lá e produz a cultura com os valores dele. Então é meio que, né, tipo, eu me considero liberal em muitos aspectos, principalmente econômicos, vários aspectos econômicos, mas eu acho que tem certas coisas que, cara, é inegável que o governo tem que participar e, na minha opinião, cultura é uma delas, sabe? Tipo, o que as pessoas gostam? As pessoas viajam pra Paris pra ver arquitetura e ver Catedral Notre Dame, Torre Eiffel, Louvre. Cara, tudo aquilo ali foi feito pelo governo, entendeu? Aí a galera, sei lá, Notre Dame foi feito pela igreja, que na época, 1200, fazia parte do governo. Versalhes, Luís XIV, era o rei, sacou? Então, é um pouco ingênuo essa crença de que, eu consigo ter uma cultura 100% sem nenhum estímulo estatal. Eu acho que é um erro da direita que, se Deus quiser, a gente supera. E, pra mim, de novo, isso reflete boa parte dos problemas do Rio de Janeiro. Que cara, o Rio de Janeiro, ele, do jeito que ele tá hoje, na minha opinião, ele não é corrigido de uma forma 100% liberal. Claro,
Claro que as políticas que você vai implementar para muitas coisas são liberais, mas você precisa meio que, quase que um governo que seja forte o suficiente para conseguir meio que bancar o liberalismo onde precisa ter liberalismo, mas tipo, onde não é para ter liberalismo, que é o caso, sei lá, da intervenção do Temer, cara, sabe, tipo, beleza, não é para ter, entendeu? Você resolve o problema e depois a gente pensa sobre esse tipo de coisa. E, enfim, um dos problemas que eu vejo no Rio, que eu acho que é muito específico no Rio, mas reflete no Brasil como um todo, é que para as três meio que classes sociais, né, enfim, Lato Sião seria tipo rico, classe média e quem é mais pobre, a vida é muito diferente, sabe? Então, por exemplo, se você é rico no Rio de Janeiro, sua vida é muito boa. Tipo, realmente, meu Deus do céu, maravilhosa, sabe? Você mora na Zona Sul, mora perto da praia, aí seu filho tem várias universidades maravilhosas pra ele ir, tem vários colégios muito bons, é seguro, é aquilo, não é tão seguro quanto a Suíça, mas é relativamente seguro. Se você é muito pobre ou classe média no Rio de Janeiro, aí sua vida já é muito pior. E cada vez mais a classe média no Rio tá sendo esmagada por, na minha opinião, ausência de governo, sabe? Então, sei lá, você tem bairros tradicionalmente de classe média na zona norte do Rio, que é, sei lá, Vila da Penha, então tantos outros, que sempre foram bairros de classe média, mas que agora estão tipo, dominados pelo tráfico, sabe? E aí, o que eu acho que parte do ressentimento do resto do Brasil pro Rio, eles olham, tipo, o cara de classe média, sei lá, do Paraná, olha pro Rio e fica tipo, porra, a minha vida seria uma merda se eu fosse carioca. Mas o grande problema é, tipo, cara, o motivo que a vida do carioca de classe média tá piorando, primeiro, obviamente não é culpa dele, é uma culpa do governo não funcionar direito e, mano, é só uma questão de tempo até esse problema chegar em talvez não em Curitiba, mas tipo, é só uma questão de tempo até esse problema meio que se espalhar pelo Brasil, sabe? Então, eu não sei, eu queria, tipo, que você comentasse assim, o que você acha dessa dinâmica de classe do Rio de Janeiro, porque eu acho que talvez a nossa cidade, mais do que no resto do Brasil, seja muito discrepante, assim, quão boa a vida é da elite pra quão ruim a vida é pra qualquer pessoa que não é da elite, sabe? Não, saiu uma pesquisa uns meses atrás dizendo, cara, se você ganha menos de R$1.500 no Rio de Janeiro, é inescapável presença diária do crime organizado na sua vida. É impossível. Ganhando menos salário mínimo, você não está sob a égide do Estado, um Estado moderno, com garantias fundamentais, constitucional, etc. Enfim. É triste, mas realmente a diferença entre a Zona Sul e basicamente todo o Rio de Janeiro já é enorme. Primeiro que pela nossa decadência econômica nas últimas décadas, todo mundo que tinha alguma condição financeira se mudou para a Zona Sul ou para Barra. Né? E isso até gerou um esvaziamento da classe média na Zona Norte. Eu fui criado na Ilha do Governador, que é uma região de classe média da cidade do Rio de Janeiro, historicamente, mas que veio se favelizando, crime, perda de força econômica e, basicamente, boa parte das pessoas saíram dali e foram morar Barra, Recreio, Zona Sul. Então isso também meio que atochou. A galera fez um bunker, que é a região que a gente mantém organizada, e o resto foi perdendo tração. Se a gente for pegar Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha, cara, bairros tradicionais, com trem, com clubes, com área de lazer, com parque, praça, com legado que, mais uma vez, você tá 100% alinhado. Correto, foi deixado de lado. E até um que a gente fica agora falando, o Complexo de Israel, o Complexo da Cidade Alta. Quem olha na matéria acha que tá falando de uma grande favela. Cara, é Braz de Pina, é um bairro, tem calçada, passa com lurbe, tem escola, tem posto de saúde, é um bairro formal, que foi tomado pelo crime organizado de uma forma, né, bizarra. E aí vem um pouco disso. A culpa de você, carioca, sei lá o quê. Não, peraí, Bre. Carioca é Prefeitura do Rio. E aí vem naquela nosso debate inicial. Segurança pública é governo do Estado. Então, peraí, na verdade, aquela galera de... os governadores de Barra do Piraí, Paracambi, Saquarema, Campos. Então, esses governadores e presidentes da Assembleias que dominam a política do Estado do Rio de Janeiro, que deixaram que bairros tradicionais da cidade do Rio de Janeiro, porque o prefeito vai pegar o quê? Vai pegar o caminhão da Conlurb e vai tapar a rua e vai botar os nossos valorosos guardas municipais para enfrentar o peixão? Não vai dar certo. Então também tem um pouco disso de que o Rio cidade, o seu maior desafio é a segurança. E o seu maior desafio não está nas suas mãos. O seu maior desafio está nas mãos do Estado do Rio de Janeiro, que é majoritariamente governado pelas cidades do interior.
E aí nada contra a cidade do interior, mas é isso. É um antagonismo e uma falta de prioridade, porque o cara tá preocupado, né, muito mais na sua base de Campos, na sua base da região dos lagos, na sua base do sul fluminense, do que exatamente com a cidade do Rio de Janeiro. Porque é de lá que ele veio. Ele foi prefeito de lá, deputado estadual por lá e passou a mandar no estado. E agora o embate que a gente vai ter mais uma vez é um pouco esse, né? É um prefeito de capital no 4º mandato, que já perdeu 2 eleições para governador, que vai para sua terceira, que é o Eduardo Paes, que vai enfrentar, já anunciado aí, o Douglas Ruas, que é um deputado estadual, secretário das cidades, que na capital ninguém viu fazendo nada, mas no interior estava circulando, anunciando reforma de praça, asfalto, o dia a dia ali dos prefeitos, que ficam, né, com pires na mão, quebrados, que é o filho do prefeito de São Gonçalo, do capitão Nelson. Então, assim, eu, como carioca, acho muito difícil esse cara dar uma atenção pra nossa cidade. Na minha opinião, vai se reproduzir esse embate. Guanabara, e aí o prefeito... E pior que o Eduardo Paes, ele encarna muito, né, o Guanabara, né, mais progressista, iluminista, letrado, cosmopolita, que rodou o mundo, presidiu o C40, recebe prefeito de Nova York, recebeu o príncipe. Né? Na verdade, então ele recebe príncipe do Reino Unido. Então, essa é a força do Rio. Que vai enfrentar um cara que tá ali falando: não, mas aqui é o interior do Rio, que a gente é mais conservador, mais familiar, o interior sempre massacrado pela capital. A gente vai de novo para esse embate. E vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, né, tenho minha opinião, meu voto, vocês sabem disso. Mas eu acho que o que interessa para as pessoas, independentemente das preferências delas, é que é muito evidente que a gente fica repetindo esse embate. Da década de 90 foi César Maia contra Garotinho. E agora vai ser... e teve várias disputas dessa ao longo do tempo. E vai ser de novo, né, o Eduardo Paes, a representação da capital, enfrentando um secretário das cidades, que a função foi rodar o interior, que é filho de um prefeito, né, de São Gonçalo, para enfrentar o prefeito da capital. Então, eu acho que não é coincidência que a gente fique se repetindo, né, nos mesmos episódios. Mas, Pedro, sobre a questão de segurança, assim, é engraçado, né? O Rio, além de ter uma porrada de universidade, tem uma porrada de escritores também, então a gente consegue ir acompanhando os homens da cidade através só do arco literário da cidade, né? Então, assim, um que eu gosto muito, né? Não dramaturgo mais, mas o Nelson Rodrigues. Eu vou falar um pouco mais sobre o Zona Norte, que o pessoal levantou essa bola. Cara, a representação da dicotomia Zona Norte e Zona Sul na obra rodriguiana é assim, cara, Copacabana é uma bagunça, cheio de vagabundo, cheio de, enfim, eu vou evitar a palavra de baixo calão aqui, mas enfim, moças da vida, que seja. E o subúrbio é, porra, a autoestima da cidade, a família estruturada, os casarões natijucanos, sabe? Aquela coisa pacata e ordeira, etc. E hoje em dia, cara, o que a gente vê na Zona Norte do Rio de Janeiro é o abandono total, destruição, assim. Dos anos 80, se pegar um recorte de 40 anos, cara, tem a inversão total, né? Tem esse efeito de êxodo de quem podia, de quem teve oportunidade para a Zona Sul, e aí um esvaziamento. E Barra, tem sempre bom lembrar, a Barra da Tijuca. Agora até Recreio chegando já. Mas você vê essa Zona Norte, assim, cara, um processo de decadência sendo tomado pela violência, etc. E eu acho que isso produz problemas dos dois lados. O problema do Zona Norte, obviamente, tá escancarado, acho que pro Brasil inteiro, né? São as cenas que acabam favorecendo a narrativa dos odiosos, né? Dos haters da cidade do Rio de Janeiro. Mas pra Zona Sul também tem uma sensação de inchaço e de supervalorização do preço do imóvel, né? O Rio de Janeiro tem um problema tem um delta de casas, assim, né? Eu diria casas, talvez não no lato senso, mas casas onde você pode morar com, assim, com as suas garantias fundamentais, entendeu? Tipo isso. Você tem casa pra cacete, abandonada, centro da Zona Norte, cara, subúrbio inteiro, ainda até a Pavuna. Mas não é necessariamente, nem todo mundo está disposto a viver sobre isso. Eu não sei se você pensa em formas, né? O Rio é cosmopolita, etc., entende perfeitamente a tradição liberal, humanística, mas eu não sei se entendeu o Hobbes ainda, entendeu? Só eu posso mandar. E eu acho que a demanda, assim, uma das grandes demandas cara, a gente precisa reocupar os bairros, entendeu? Tijuca hoje ainda é um bairro que tem uma classe média boa, né? Eu acho que até dá para observar um certo envelhecimento da galera ali, um êxodo dos grupos mais jovens, né? A ameaça da violência vai cercando o bairro e você começa a ver um princípio de esvaziamento. Alguma coisa tem que ser feita para o Rio não virar o clichê do túnel para cá, entendeu? Eu não sei se você pensa em alguma medida nesse sentido. Claro que com o governo do estado seria muito mais fácil, né? Mas...
O mais importante é o ponto da segurança, porque é isso, você vai ter bairros estruturados que vão sendo tomados pelo terceiro comando, pelo comando vermelho. E aí as pessoas, por óbvio, em busca dos seus direitos mais fundamentais e básicos, que é a segurança e poder circular e vir, as pessoas abandonam esses bairros. Então o maior desafio nosso é o da segurança e, sobretudo, a retomada do controle territorial, né? Um pouco aí você falou de hobbies, né? Fala, olha, meu amigo, o Estado fui criado com uma função primeira, né? Que é dar porrada em vagabundo e em bandido e gente que não vai seguir o Código Penal. Então, no Rio de Janeiro, eu vou voltar a impor essa força. Porque crime você tem em Barcelona, Nova York, Paris, nenhuma dessas cidades é 100% segura. Agora, nenhuma delas tem perda de controle territorial, né? Você tem um caminhão que é roubado na Avenida Brasil, o Globocop lá, o helicóptero da Globo, filma o caminhão sendo levado pra dentro de alguma favela e a polícia diz, essa comunidade aí é difícil de eu entrar. Eu vou ter que fazer uma mega operação, talvez em 48 horas eu pego esse caminhão de volta. Cara, isso é o que não pode existir, né? A gente tem que ter o direito de entrar no território a qualquer momento, mesmo sabendo que lá vai ter, né, um pouco de crime. Cara, Colômbia fez isso em Medellín, que era uma cidade muito mais perigosa do que a nossa. Eu visitei Medellín, pra gente ter uma ideia. Medellín lá no auge, Pablo Escobar, aquele caos, etc. Tinha uns 380 homicídios a cada 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro hoje vai ter aí 16, 17. De 380? 380. Jesus Cristo, que é quase 20 vezes o Brasil, né? Então é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Não, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. É realmente absurda. E hoje Medellín tem um número um pouco melhor que o nosso. Tá na faixa, eu lembro que a comparação acho que era com Belo Horizonte, ali, tá? 11, 12, 13 homicídios a cada 100 mil habitantes, e o Rio tá ali nos 15, 16, 17. Mas, cara, os caras estavam em 380. E aí eu fui lá, Medellín, cara, tem favela, tem crime, tem gangue, mas o que os caras lá das forças de segurança passaram pra mim é isso. O que foi feito lá na década de 90, início dos anos 2000, o Uribe, né, que entrou com helicóptero, tanque, cara, morreram mais de 100 pessoas numa operação dele. Por que a gente fez isso aqui, mas sem a retomada do controle territorial, né? Mas o ponto é retomar o controle, e hoje que Medellín fala pro crime é meio que assim, meu amigo, 8 anos você vai existir, a gente vai ficar aqui no nosso gato e rato, né? Você quer vender droga, você quer fazer uma coisinha ali, aqui, blá, blá, eu vou te prender, blá, 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 mas eu não tolero perda de controle territorial. Isso é tiro, porrada e bomba. É tanque, helicóptero, massacre. O resto a gente vai conduzindo o dia a dia na nossa cidade. Então eu acho que falta isso pro Rio de Janeiro hoje, e a gente vai depender das forças de segurança estaduais, mas na minha opinião, parte do que a gente falou, de governo federal. Vai ter que ter um alinhamento entre governo estadual, com uma boa PM, uma boa polícia civil e um governador que vá pra cima, com o apoio de governo federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, prender realmente galera pesada, eventualmente apoio de Forças Armadas. Eu não digo nem pra subir favela, porque o nosso PM, o bom PM, entende muito mais de subir favela do que qualquer cara das Forças Armadas. Mas isso pode ajudar. Por exemplo, cara, boa parte da droga entra pelos aeroportos, entra pela Baía de Guanabara, porque de noite, cara, é um território gigante, tudo escuro, vem vários barcos e distribuem as drogas. Então, cara, a Marinha não pode ajudar na Baía de Guanabara a fiscalizar direito os nossos portos, por onde entra muita cagada, pelos nossos aeroportos. Então, não tô falando Forças Armadas para ir pro front, mas estou falando de posicionamento no território, né, e de controle de entrada e saída nas rodovias. Cara, pega PRF, cara, toda rodovia do estado do Rio de Janeiro, que por onde entra arma, droga, granada, que eu lembre, o Rio de Janeiro não é um grande produtor de maconha, né, do nosso, ou de cocaína do nosso estado. Então, enfim, um esforço conjunto, governo do estado, governo federal, para ir para cima do crime organizado, porque o bairro estruturado está ali. Né, você vai caminhar por boa parte dessa zona norte, se não for o crime e o abandono das pessoas que saíram dali, você fala, cara, essa rua é larga, é arborizado, tem um parque, você abre o mapa, você vai ver, tem parque, tem praça, tem uma estação de trem aqui perto. Você fala, pô, isso é um bairro melhor do que vários bairros de outras cidades pelo mundo. O que tá faltando aqui? Segurança e pujança econômica.
Por quê? Porque a falta de segurança fez com que as indústrias saíssem de São Cristóvão, de Benfica. Mas, cara, você vai dar São Cristóvão, que eu acabei de citar, a gente falou, cara, Quinta da Boa Vista tá em São Cristóvão. Pegando a grande São Cristóvão, São Januário, Quinta da Boa Vista, Feira de Tradições Nordestinas, Cadeg, que é onde a minha família tem loja de flores há mais de 40 anos, né? Que é o centro de abastecimento do estado da Guanabara. Não sei se todo mundo sabe isso, né? A sigla Cadeg remete a Guanabara. Então você vai pegar essa região, você fala, cara, dá pra ter uma ótima qualidade de vida aqui. Porque se eu pego o meu filho, né? Eu sou um operário, né? Trabalho ali na região. Mas, pô, sábado eu posso ir com a minha família na Feira de Tradições Nordestinas. Pô, muito bacana, uma baita experiência. Vocês já... Claro. Bem legal. Pô, bem legal. Aí, domingo, eu vou levar meu filho no Maracanã, que é 10 minutos dali, ou vou levar meu filho em São Januário. Eu achei que... Né, que é o meu caso, né? Eu achei que você ia puxar a sardinha pro seu lado. Não, mas assim, mas Maracanã é do lado também. E de metrô, de trem, ou eu vou levar domingo de manhã meu filho na Quinta da Boa Vista. Cara, a Quinta da Boa Vista é um baita parque público, gratuito. E é ótimo, né? Então você pensa, cara, isso tudo em São Cristóvão, né? Não tô falando da zona sul do Rio de Janeiro. Então, a infraestrutura, o legado de capital, né? Porque isso tudo, boa parte é investimento lá da família real no século XIX, né? E ficou como legado. E é um diferencial que o Rio de Janeiro tem, que com todo respeito, Paulínia, Bauru, e a Arapiranga, sei lá, uma cidade do interior aí qualquer do Paraná, não tem. Nem vai ter. Porque essa infraestrutura é legado de uma capital. Mas falta, claro, a segurança e a pujança econômica para que a pessoa tenha um emprego e a tranquilidade de ir e vir. A infraestrutura, no geral, tá ali. Desse caso específico da Zona Norte, eu tenho uma história muito comum, assim, acho que é a história de vários e vários cariocas, que é... Sou filho de portugueses, descendente de portugueses. Tinha um pequeno negócio na Zona Norte. A violência tornou o meu negócio inviável. Me mudei para a Zona Sul, para a Barra, que seja. E agora, sei lá, o filho ou o neto desse cara tá esperando um concurso público aparecer, entendeu? Eu acho que isso é a falência do modelo de cidade em vários níveis, né? O garoto não tem oportunidade, então ele precisa muitas vezes ter que se escorar mesmo numa oportunidade que seja do setor público. Ele tá pagando caro, a família dele tá pagando caro demais no metro quadrado, sendo que tinha propriedade ali, tinha casa ali, tinha meio de vida, etc. E aí acho que degrada multigeracionalmente, assim. E é um dominó, né? Tudo começou quando assaltaram a padaria do teu avô português. E agora é isso. Você agora vai ser um concurseiro trancado num apartamento na Barra da Tijuca, entendeu? Você tem muito menos meio de opção. Mas, acho que é das grandes tragédias cariocas é o que aconteceu na Zona Norte do Rio. Sim. Assim. Cara, e uma coisa que eu acho importante falar no final, assim, meio que pra encerrar a conversa, é que tudo isso que a gente falou, os problemas do Rio de Janeiro... Óbvio que eles são problemas meio que de política pública, sabe? Mas tem um meta-problema que é o motivo pelo qual a política pública que a gente sabe que resolveria, ou pelo menos melhoraria, não é implementado, é porque os quadros políticos são ruins, assim. A gente é governado por pessoas, via de regra... Principalmente o nível do Estado, né? Pessoas com menos instrução, pessoas que não têm um interesse particular em governar bem o Rio de Janeiro. Enfim, eu acho que você, obviamente, é o melhor exemplo disso, mas, cara, se você aí que tá assistindo é um carioca que é instruído, então, fez uma universidade boa, a família tem algum dinheiro, então se você é, um cara rico, que tem os caras ricos que assistem o canal... Cara, você meio que tem que se importar com a política do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, entendeu? Pedro Duarte, obviamente, tá entregando a vida inteira dele a isso, mas a gente também meio que tá tentando fazer esse papel de, cara, pelo menos discutir, fazer um lobby, discutir uns assuntos assim, sobre o Rio de Janeiro, ser alguma pessoa na internet que fala do Rio sem ser o espantalho retardado de só tem funkeiro no Rio de Janeiro, bababá. Não, cara, tem muita gente muito boa na nossa cidade e, cara, se a gente não fizer nada, meio que... Mano, a gente tá fadado o Rio de Janeiro vira uma ruína, entendeu? E aí, igual Roma foi abandonado por séculos, sabe? É isso, o Rio de Janeiro vai ter sido um lugar maravilhoso nos anos 50, e aí vai ter tido, 100 anos de decadência ali, aí lá pra 2050 todos os cariocas vão ter ido embora, aí daqui a 1000 anos o nego vai voltar e vai fazer uma cidade maneira de novo, igual fizeram com Roma. Então eu acho isso uma coisa muito importante, eu queria que você desse o depoimento também sobre... Sei lá, o que você enxerga sobre a qualidade dos quadros que, sabe, trabalham e pensam... Tem uma discrepância, né, entre a qualidade da população do Rio de Janeiro e de quem se mete em política, sabe? Perfeito. Vamos lá,
Então, a história da minha família é exatamente essa, né? São imigrantes portugueses que vieram não pro Rio, cidade, foram pra Caxias, né? E Caricata, né? Meu avô Manuel veio em 1955. Ele e o irmão dele, o Arthur, abriram um açougue e uma padaria. Então, mais uma vez, mais caricato impossível. E aí, o meu pai e meus tios abriram a loja de flores no Cadeg, que aí sim, né, comerciantes na zona norte do Rio de Janeiro. E fomos morar na Ilha do Governador. Eu nasci em Caxias, fui morar na ilha. E no assalto que minha mãe teve na esquina da casa da ilha, foi o ponto que falaram: gota d'água, vamos para a Barra da Tijuca, mão armada na esquina de casa, né? Foi o meu limite. Eu nem sabia disso, mas é exatamente comum, é exatamente isso. E aí fui eu lá, eu e meus primos, a primeira geração a fazer faculdade. E aí fui fazer direito. E quando eu falei que não ia prestar um concurso público, porque em casa era: filho, essa vida de comerciante é um inferno, sei lá o quê, você deveria fazer um concurso público pro Banco do Brasil, essas coisas, ou pro Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E eu falei que não tinha interesse. Foi uma grande frustração, né, dessa classe média comerciante luso brasileira, que depositava essa esperança pros seus filhos, que seria enfim, estabilidade, né? E o meu irmão, que fazia engenharia no Cefet, pegou ali aquele auge de Lava Jato, basicamente engenheiro virando motorista de Uber, né? A grande brincadeira é essa. E aí ele conseguiu, com a namorada dele, decidiu ir pro Canadá e lá está desde 2018. Então aí mais uma mão de obra qualificada que sai daqui, né, em função da perspectiva ruim. E realmente aqueles anos de Lava Jato, né, pro Rio de Janeiro foram porrada, né? Porque nós fomos o epicentro das denúncias. Então era Petrobras, setor de óleo e gás, construção, cara, tudo colapsando. E a engenharia foi muito embora. Então acho que boa parte da minha história familiar se relaciona com essa história que a gente tá falando aqui, né, de Rio de Janeiro. E conectando também a minha escolha de política aí, né, falando de Rio, havia uma expectativa, um debate no passado, um receio do interior do Rio de Janeiro, de que na fusão o estado do Rio seria governado pela Guanabara. E acabou que, na verdade, a Guanabara foi governada pelo estado do Rio. E você vê que mesmo na Câmara Municipal, primeiro que o nível da Câmara Municipal é muito superior ao nível da LERJ. Muito superior. E aí, com todo respeito aos meus companheiros deputados estaduais, né, de política, mas, cara, o nível da presidência, da transparência, do posicionamento, dos projetos aprovados, dos vereadores presentes no geral, não tô falando que os vereadores são, todos santos maravilhosos, etc. Mas você vai pegar as redes, cara, são os caras mais ativos, que têm conexão com o seu bairro, às vezes famílias tradicionais da Zona Norte, mas que continuam morando na Zona Norte, defendendo ali a Zona Norte, defendendo a Zona Oeste, presentes. Menos associação com crime organizado. Tem alguns, mas comparando com a LERJ, muito melhor. Então, mas existe hoje também uma baixadização, uma fluminização da própria Câmara de Vereadores. Hoje uma moda, do prefeito do interior falar: eu vou eleger um vereador na capital. Então, o prefeito de Caxias elegeu um vereador no Rio de Janeiro. O líder de Nova Iguaçu elegeu um vereador no Rio de Janeiro. O prefeito de São João de Meriti elegeu um vereador no Rio de Janeiro. Porque o cara tem tanta força nas suas máquinas municipais, que tem um nível de governança muito pior que o da cidade do Rio de Janeiro, que o cara pega nossas franjas, né, a fronteira, e ele vai e compra, faz uma máquina eleitoral ali pra eleger um vereador na cidade do Rio de Janeiro. Aí você pensa: cara, por que o cara é prefeito de São João e tá elegendo um vereador na cidade do Rio? Pra exatamente acharcar a cidade do Rio de Janeiro e ir em cima do prefeito e falar: eu tenho um vereador aí na sua cidade, você tem que me atender, você tem que me receber, você tem que ceder pra minha política. Então acho que boa parte do nosso desafio hoje, e aí falando do nível, né, da cidade do Rio, na verdade, a gente, como Guanabara, como cidade do Rio, conseguir elevar o nível da política fluminense, ao invés, né, de baixar o nosso nível em função da influência que, infelizmente, o baixo nível de boa parte das lideranças fluminenses trazerem. E não é um desafio simples, é um desafio bem considerável, eu diria. E aí, mais uma vez, se a gente for pegar a trajetória dos nossos prefeitos,
tem suas críticas, seus erros e seus acertos, mas vai pegar o secretariado, tem hoje na prefeitura, cara, pegar o secretariado de saúde, cara, é um médico formado pela Fiocruz com mestrado e doutorado. O nosso secretário de educação estudou em Harvard, o nosso atual vice-prefeito fez Santo Agostinho. Isso é garantia de alguma coisa? Não quero parecer um discurso bobo, aristocrata, de estudou em lugar bom, quer dizer que é bom. Só tô dando indicativos rápidos, mas se você for parar para olhar e comparar o secretariado do Estado com o secretariado municipal, e não é uma exclusividade do atual prefeito, é porque o Rio de Janeiro possui um histórico de uma burocracia e de uma classe política, no geral, melhor do que a burocracia, no bom sentido, né, de formação estatal, né, uma formação estatal superior. Isso vale para os servidores também. No geral, os professores da rede municipal são melhor formados e melhor remunerados que os professores da rede estadual. Os enfermeiros e médicos da rede municipal são melhor formados e melhor remunerados que a rede estadual de saúde. Então criou esse embate, né? E aí, para conclamar aqui, né, as pessoas que acompanham o canal, um canal de alto nível, então são pessoas, né, de uma bolha muito qualificada, e muitas vezes essa bolha é a primeira a virar e falar: Estado do Rio de Janeiro não tem solução, eu vou comprar um apartamento no Leblon, vou circular entre Gávea e Leblon, no máximo Botafogo, não vou cruzar o túnel, e no máximo cruzo para pegar o Galeão e visitar Paris, Nova York, etc. Tipo, beleza, você toca seu estilo de vida, mas quanto tempo o Rio de Janeiro vai aguentar com uma elite, uma aristocracia que não assume a sua responsabilidade, né? E aí, como a gente que acredita muito no papel da boa elite, o Rio de Janeiro também, a gente culpou aqui o Estado, culpamos a política pública, mas, cara, a gente tem que culpar a elite carioca. Boa parte dos problemas que nós sofremos é de uma elite industrial, acadêmica e tudo mais, que lavou as mãos. Deixou o Rio de Janeiro ficar elegendo governantes horrorosos e vai ver o filho ir embora, ou viver de aluguel de apartamento, né? Porque ele herda 4 kitnets em Copacabana e vive disso, e tem vários herdeiros que vivem dessa forma, né? Então, ou a nossa elite vai deixar que os seus filhos ou vão embora, ou vão virar rentistas, que como projeto de vida eu acho lamentável, né? Ou essa elite vai se mover e entrar no jogo, entrar na porrada de, cara, basta de ficar elegendo político vagabundo, incompetente do interior, né? Pode ser do interior, basta ser competente e não vagabundo. Mas continuar elegendo político vagabundo, incompetente do interior para governar todo o estado do Rio de Janeiro, você vai colher os frutos disso. Exato. Pois é, então, Pedro, obrigado. Perdão o palavrão aí da final. Não, pelo amor de Deus, o que mais fala é palavrão. Mas, enfim, obrigado pela conversa. Eu gostei bastante, acho que ficou muito legal. Espero que a galera veja também. E, cara, se anime, pelo Rio de Janeiro, política local, conheça mais o trabalho do Pedro. Obrigado. E, cara, tenha um pouco de esperança, né? Falta esperança. É o nosso momento, a gente tá vivendo um bom momento agora. A gente viu marés muito piores, né? Muito piores. Acho que assim, até... Enfim, para fechar aí, né? Os números de turistas que saíram muito positivos. O Rio de Janeiro agora gerou emprego à frente da média nacional. Tivemos um crescimento de PIB da capital acima da média nacional. Então, mais uma vez, a cidade, com todos os seus desafios, mas por exemplo, de empregabilidade, né? De taxa de desemprego. O Rio de Janeiro, de todas as capitais brasileiras, é a que tem a segunda melhor taxa de desemprego. Ou seja, que tem menos desempregados. Cara... Segundo, de todas as capitais brasileiras. Então, assim, a galera também fica vendo um caos. Cara, calma, nós temos desafios consideráveis, isso é verdade. Mas, com todo respeito a muitas outras capitais, tem uma vontade também de difamar e de queimar o Rio. Com certeza. Que às vezes talvez parece um ressentimento nacional. Porque, cara, não está tão mal assim. Pode estar muito melhor. E vamos trabalhar para que fique muito melhor. Mas desde que essa elite, essa classe média, na verdade, as pessoas de bem do Rio de Janeiro se envolvam. Mas a gente também não pode ficar diminuindo como se o Rio de Janeiro fosse uma selva, um buraco lá, blá, blá, blá. Cara, então beleza, esses portugueses, franceses, alemães, americanos, japoneses, asiáticos que estão vindo visitar a gente são loucos. E continuam vindo e vêm cada vez mais porque são loucos, alucinados, né? Essa conta não fecha. Por óbvio, a gente tem um valor muito grande. E o que frustra é que a gente sabe que poderia ser muito mais. O potencial é muito maior do que é hoje. E a frustração vem daí. Não do nível que a gente está hoje. Porque, com todo respeito, a boa parte das cidades brasileiras, a gente dá um banho em quase todas elas. A nossa frustração vem de que dava para ser ainda mais. Exato. Enfim, Pedro, só também, pessoal, para quiser acompanhar seu trabalho, entrar em contato com você, entra via Instagram,
A melhor coisa é rede social, é Instagram, Pedro Duarte Rio. E é assim todas, né? Facebook, Instagram, YouTube, é tudo a mesma coisa. Quem quiser mandar uma DM lá no Instagram, sou eu mesmo que mexo no meu Instagram, só eu respondo minhas mensagens. Então manda lá que vai ser um prazer poder conversar com vocês. Boa parte do que a gente conversou aqui, eu tô constantemente falando através de vídeos, redes, fotos e imagens. E contem comigo. Vamos lá que o desafio não é pequeno e quero fazer a minha parte. É isso, perfeito. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu.